Shalom a todos, graça e paz, amém? Vocês estão firmes aí? Viu alguma novidade na igreja? Está se preparando, né? Domingo já tem outra novidade, e você vai vendo as coisas acontecer aqui, amém? Eu creio que o Senhor está se agradando pelo movimento que nós estamos se movimentando e pelo aquilo que a gente tem confiado no Senhor, amém? O que nós podemos cada dia mais é perseverar nele, naquilo que ele pode nos dar, amém? Você está aí? Fica atento do que Deus quer falar, amém? Que eu posso falar só 2 minutos hoje, mas Deus pode falar seu coração muito mais do que 2 minutos, amém? Você pode fechar seus olhos, onde vocês estão aí mesmo? Pai, em nome de Jesus, nós te damos graça nesse ambiente, nós te louvamos nesse ambiente. Vem sobre esse lugar, cura nossas almas, nos traz a direção daquilo que o Senhor quer para a gente viver nesses dias. Muda e modifica aquilo que é necessário sobre nós. Nós te pedimos graça e favor nesse ambiente. Senhor, prepara o nosso coração para um coração de servo, um coração de filho, para um coração que esteja disposto a ouvir a Tua voz e obedecê-la. Nós não queremos nada mais de querer acima de qualquer coisa o Senhor. O Senhor é a prioridade do meu coração. Eu creio que o Senhor é a prioridade do coração da igreja. Então nos ensina, Senhor, a colocar o Senhor em prática. Nos ensina a ser encorajado debaixo de temor. Nós te pedimos favor nessa noite. Nós te pedimos graça nessa noite. Nós te pedimos, Senhor, sabedoria nessa noite. Nós te pedimos, Senhor, discernimento nessa noite. Senhor, nós te pedimos pelo bairro do Novo Horizonte. Nós te pedimos pela cidade de Valença. Que ela saia de ser escrava, Senhor. Que ela seja uma cidade livre. Que o Senhor coloque homens e mulheres para administrar esse ambiente chamado Valença. E que Valença, Senhor, possa olhar todos os bairros. Mas que não venha fazer festa, festa é passageira. Mas nós proclamamos ao Senhor que venha colocar escola, que venha colocar curso, que venha, Senhor, dar direção a um povo que muitas vezes não tem para onde ir. E nós te pedimos favor como igreja, Senhor. Coloca sabedoria nas suas igrejas, para que a sua igreja não negocie aquilo que é verdadeiro, aquilo que é eterno, por aquilo, Senhor, que é entendimento. Nós não queremos ser regozijados por um ambiente, por tempo passageiro, mas nós queremos estar nos olhos do Senhor, no coração do Senhor, até que o Senhor venha sobre nossas vidas. É isso que eu te peço, Senhor. Abençoa todos que estão aqui nessa noite, abençoa todos os dízimos, todas as ofertas, abençoa todas as pessoas que estão nos assistindo, aqui está na live do YouTube, Facebook, que o Senhor possa acrescentar sobre essa casa, essa família, sobre essa pessoa. Nós te pedimos favor, visita cada um, Senhor, no individual, em nome de Jesus, amém? Abra suas Bíblias, no livro de Atos, capítulo 2, hoje a pastora não está aqui, a nossa casa está um pouco em uns processos, né? A gente está ali tentando armar o poste, graças a Deus conseguimos, né? Porque já vai passar energia aí, né, na rua, graças a Deus. Então nosso desejo é de estar com a nossa energia pura, limpa e eficaz. Todos acharam? Quem achou, diga eu achei. Quem não achou, diga espera. Quem não achou, diga tenha paciência. Amém? E o texto diz assim, Atos capítulo 2, versículo 1, a palavra de Deus diz assim: e cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos concordamente no quê?
no mesmo lugar. Eu acho que os irmãos não lêem Bíblia muito, aí fica com medo de falar e errar. E de repente veio do céu um som, como de um vento vermente ou impetuoso, e encheu toda a casa que estava assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falasse. E em Jerusalém estava habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estavam debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um em nossa própria língua, e que somos nascidos? Partos e medos, elamitas, e os que habitam em Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia, e Pafília, Egito e a parte da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como proslélitos, cretense e árabes, todos nós temos ouvido em nossa própria língua falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam perplexos, dizendo uns para os outros: que quer isto dizer? Que quer isto dizer? E outros, zombando, dizia: estão cheios de mosto. 14. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhe: homens galileus, e todos que habitais em Jerusalém, sejai-vos isto notório, e escutai as minhas. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isto é que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Amém? Até aí, pode se assentar. Quem não tem sonho? Só não tem sonho quem já morreu. Mas todas as pessoas que são vivas, todas elas têm sonho. Um pede alguma coisa, outros querem realizar outra, mas o sentido é que tem sonho. Só que o texto no final diz assim: e os vossos velhos sonharão. Não deveria ser os novos? Deveria ser os novos. Quem é que tem mais expectativa de sonhar, de se realizar, de fazer e acontecer? Os jovens. Os mais velhos sempre o quê? Já estou na idade, daqui um dia eu vou bater o pé junto e vou-se embora. Mas o texto declarou que até os velhos sonharão sonhos. Sabe por quê? Porque a maioria dos velhos, eles tiveram sonho na infância e não conseguiram realizar, e muitas vezes ele pensou que Deus esqueceu. Mas enquanto há vida, tudo pode acontecer, porque Deus, ele pode mover e fazer acontecer. Mas para tudo isso que nós lemos, tem um sentido. Amém? Você está aí? Que são uma igreja de Atos. São os apóstolos que eram os discípulos de Jesus. São os homens que não negociaram. E o texto prova que
e foram os 11. Mas não era 12? Mas o texto deixa bem claro que estavam os 11. Naquele momento da fala de Pedro, estavam os 11 junto com Pedro. Então não tinham 12. Porque dos discípulos de Jesus, os primeiros discípulos, só 11 conseguiram permanecer. O 12 ficou faltando. Que entrou Paulo, todos nós entendemos isso na teologia. Paulo foi o 12 apóstolo ao qual Deus preparou e escondeu para que Jesus formasse ele. Mas qual é a diferença, irmão, nessa noite? É que hoje o culto é encontrando Deus. Deus se encontra todo dia, toda hora e todo momento. A diferença é que Deus não ouve todo mundo, Deus não encontra com todo mundo e Deus não pode mover por todo mundo. Porque se fosse isso, quantas pessoas teria doença? Quantas pessoas teria problemas? Quantas pessoas não ia ter a falta de dinheiro que tem hoje? Você está aí? É a realidade. As pessoas querem entrar por essa porta e dizer: eu quero o meu milagre, quero minha cura. Vem nesse ambiente chamado igreja, sinagoga, e a esperança dela é: realiza o meu sonho, mas eu não posso fazer nada pelo Senhor, mas o Senhor tem que fazer o meu sonho, porque o Senhor é meu garçom. Só que a história me diz que quando Jesus chama os discípulos dele, quando Jesus chamou aqueles homens que se tornaram apóstolos, a primeira palavra que Jesus vem ensinando para ele é: vocês vão morrer comigo. Nos dias de hoje, se dizer que é ser cristão, Deus está te chamando para você morrer com Ele. Ninguém quer morrer. Por quê? Porque as pessoas têm interesse si próprio. E essa igreja de Atos é a igreja que mais a presença de Deus desceu. É um ambiente onde Lucas vai narrar os grandes milagres, grandes maravilhas, ao qual Deus fazia por seus discípulos. E também acontece alguns problemas, que os próprios discípulos que se tornaram apóstolos diziam: não podemos sair da palavra, levanta homens que seja íntegro, que seja sincero, transparente, para que possa manusear outra parte da igreja, porque nós não podemos sair da palavra. Agora olha bem para cá. O texto me diz que Jesus disse para eles: ide para Jerusalém e esperai a descida do Espírito Santo de Deus. Quer encontrar Deus? Primeira coisa para você encontrar Deus, você tem que esperar as coisas de Deus em Deus. Porque foi uma ordem, foi um comando. A expectativa de Jesus é que seus discípulos sejam alunos, correspondente com aquilo que ele ensinou. Qual é a mãe e o pai que não quer ensinar para o seu filho e quer que seu filho faça o que é certo? Oi, tem alguma mãe ou pai errado aqui? É assim também o sentimento de Deus. O sentimento de Deus é que seus filhos corresponda com aquilo que Ele fala através da sua palavra. Mas qual é a diferença? A diferença é que muitos querem o que Deus tem para dar, mas não querem o que Deus pode fazer na sua vida. E aí tem uma diferença, porque a religião ensinou de forma errada. Venha e pede que Deus te dá. Venha, coloque uma oferta e Deus te dá. Venha para a campanha das 7 voltas da cidade de Jericó e no último dia Deus vai te dar. Agora você entendeu que as pessoas vêm motivadas por uma coisa que Deus está esperando outra? Porque uma parte recebe e outra parte não recebe? Porque eu não sou contra a campanha. Eu sou contra as pessoas que vão equivocadas, irmão, e coloca a campanha em primeiro lugar e esquece que Deus é suficiente.
Muitas vezes o pai e a mãe pedem para fazer uma coisa, mas se for o dia da campanha, não deixa a campanha, mas vai. Porque o interesse não é a campanha. O interesse é o seu objetivo. Eu quero isso, se eu perder um dia, eu vou perder aquilo. Enquanto Jesus diz, não se preocupai com o dia de amanhã. Quantas pessoas têm se preocupado? Quantas pessoas têm corrido para se realizar em alguma área da sua vida e não têm conseguido se realizar? Porque está fazendo de forma errada. Ou você serve a Deus, ou você serve a outro Deus que não é Deus. Isso tem uma diferença, porque toda placa pode dizer é de Deus, mas toda placa que muitas vezes pode dizer que é de Deus, a palavra de Deus não está no ambiente. Quer ver a igreja cheia, irmão? É só você libertar um bocado de gente que está endemoniado e dizer amanhã pode vir, traga um envelope, vai encher. E se Deus realizar alguém andar, um cadeirante andar, pode preparar mais cadeira, que a igreja não vai dar, meu irmão. Todo mundo quer ver o profeta que colocou a mão e o cadeirante saiu andando. Mas ninguém quer saber de Jesus. Quer saber o profeta. E se o profeta disser assim no dia, olha, vem cá na frente para receber a oração, aquele que nunca veio, vem nesse dia. Porque ele pensa que é o profeta. Aí Jesus vai dizer para os seus discípulos, um dia Pedro se chateia, Pedro diz assim, olha, Jesus, tem umas pessoas lá falando o teu nome, está fazendo, curando, libertando, olha, vamos mandar fogo neles, vamos matar eles. Aí Jesus diz, Pedro, do céu, nada é dado, se não for permissão do meu Pai. Então, quem não é contra nós, é por nós. Estamos no mesmo time. Agora, vem pra cá, eu não estou falando isso aqui? Que pessoas, muitas vezes, colocam a campanha em primeiro lugar. Religioso não vai aceitar. Olha o que eu estou acabando de dizer, não sou contra a campanha. Sou contra quando barganha com a palavra de Deus para a campanha e pressiona as pessoas que é a campanha que liberta, é a campanha que cura, é a campanha que faz isso e aquilo. E a palavra? Sem a palavra, ninguém pode fazer nada. Vou te dar de graça aqui. Quando começa a Gênesis, a primeira letra de Gênesis é o alfabeto, não é haja. Alfabeto significa que são letras que vai juntar palavras, versículos, frase, um comando. Quando você vai estudar o hebraico, quando você vai estudar teologia, a primeira coisa que você vai saber, que no começo de tudo, Deus não tem como dizer haja. Deus tem que fazer o quê? O alfabeto. Porque se um alfabeto, como Deus vai dar comando e nome? Como Adão ia dar nome aos bichos? Então tudo está baseado na palavra. Se algo está à frente da palavra, não é Deus. Perdoa meu coração aí, irmão. Perdoa. Se o dinheiro que está dizendo, traga o dinheiro, e o dinheiro está em primeiro lugar, você está fora de Deus. Dinheiro é necessário, a igreja não era para falar isso, a igreja é para ensinar a respeito de dízimo, oferta, primícia, oferta alçada, isso aí tudo. Mas a Bíblia diz que mesmo você ensinando, quem vem dar tem que dar com o coração grato, regozijado, gratidão. Então não precisa usar a palavra para tirar dinheiro do irmão. Então não é a campanha, irmão. Ei, deixa eu te falar, quem está querendo encontrar Deus tem que aprender a esperar em Deus. A Bíblia vai citar quando esses homens estavam dentro de Jerusalém, eles levaram 50 dias esperando a descida do Espírito Santo de Deus. Haveria uma promessa, pastor, haveria. Jesus diz, ide para Jerusalém, vá para o matadouro, porque se eles te pegarem, eles vão te matar. Mas lá também vai descer o meu poder sobre vocês. Primeira coisa, eu tenho que aprender a esperar para o poder de Deus se manifestar em favor de mim. Se eu não sei esperar, irmão, não tem como eu dizer que eu encontrei Deus. Você está aí? 50 dias levaram 520 discípulos para esperar a descida do Espírito Santo de Deus. Deixa eu te falar uma verdade. Só receberam 120 pessoas.
Lembra que eu estava falando antes da campanha? Lembra que eu estava dizendo, ei, esses são aqueles da campanha, desistiram. Esses são da campanha, desistiram. Por quê? Porque houve uma promessa, e como Deus não fez naqueles dias que ele estava esperando, sabe o que ele diz? Deus não existe, eu não vou mais não. Porque não tem relacionamento íntimo com Deus, não tem gratidão para Deus, não se submete a Deus ao ponto de amá-lo Ele acima de todas as coisas. A Bíblia diz que 120 homens ficaram naquele lugar esperando a descida do Espírito Santo. Agora olha bem para cá. Você acha que os discípulos de Jesus também não se incomodaram vendo aquelas pessoas sair no coração dele e na mente dele no passado? Acho que eu também vou embora. Sim ou não? Mas o que fez eles permanecer ali foi a palavra. A palavra ela te dá estrutura, a palavra te dá capacidade, a palavra te dá resistência para os dias maus quando vier a tua tenda. Então Pedro, Tiago, Barnabé, todos eles estavam ali, estavam entendidos do que Jesus falou a seu respeito. Mas Jesus no dia, qual dia desceria? O Espírito Santo. Sabe aquelas pessoas que muitas vezes estão perto de chegar na hora da bênção e dela diz assim, nunca chegou, eu vou voltar para casa. E sabe o que acontece? Desiste, leva um tempo na frustração e depois tenta refazer tudo de novo. Mas deixa eu te falar, quando ela tenta fazer ou ele tenta fazer tudo de novo, aqueles que estavam lá esperando, está dizendo assim, recebi a minha bênção. Qual o sentimento daquele que desistiu? Frustração. Então 50 dias não é fácil esperar algo que vem do céu, algo divino, mas é necessário que encontrou a Deus vai obedecer a Deus para receber. Eu nunca vi as pessoas pregar tanto que a pessoa vai receber, e eu não sei se essas pessoas estão recebendo. Eu estou impressionado porque a minha Bíblia, eu não sei, eu acho que eu leio ela de forma errada, irmão. Porque toda vez que eu leio a minha Bíblia de Gênesis e Apocalipse, eu vou vendo que Deus, para dar algumas coisas ao seu povo, o seu povo teve de lutar, teve de passar um momento de aflição. Que vontade de Deus dar, Gil, toma aqui a sua bênção. Aí, o que o irmão Gil fez? Não orou, não pagou um preço, e a glória de Deus vai se aparecer como? Ô irmão, até você, está perdendo tempo na igreja, ouvindo babosa, coisas que não modifica, coisas que não vai te fazer nada crescer. Quem não gosta de ouvir, vai receber a bênção hoje todo mundo. Até eu, levo até o pé e a mão. Agora, o que muda não é isso. O que muda é quando você espera pela palavra. Muitas vezes o profeta te disse, vai ser abençoada. Pode ser que foi Deus, irmão. Pode ser que foi Deus. A diferença é, e quando você recebeu a palavra, você fez o quê? Porque no dia que Moisés pega a espada dele e diz assim, Josué, vai lutar lá embaixo. Josué teve duas chances, ou fujo, ou desisto de tudo. Porque Moisés disse, vai lutar e eu, meu irmão Arão, vai subir para o monte. E Angum também vai subir. Eu não quero que algum fique ali se cansando lutando. Por que Josué é conhecido? Aí o texto vai dizer, e Josué mandou quem parar? Deus para o sol. Ei, Deus foi glorificado em Josué. Josué olhou, ele está me mandando para o lugar de morte, mas também o lugar de morte que Jesus te manda, ao mesmo tempo é o lugar que Jesus quer acrescentar uma surpresa na sua vida. Ele quer te dar algo para você experimentar, mas também que o nome dele vai ser glorificado. Não tem como, irmão, andar na igreja anos e anos e não voltar para o lugar de obedecer a Deus. Você está perdendo tempo. E muitas vezes, me perdoe pela expressão da palavra, porque eu vou te dizer, porque a própria Bíblia diz, naquele dia você vai dizer, Senhor, Senhor, Ele pode dizer para você, afasta de mim que eu não te conheço. Você era mais um somando na cadeira, você era mais um que ficava ouvindo, mas não tomava aquilo como verdade para o seu coração.
Então esperar é difícil, irmão. Mas também o que te faz esperar te acrescenta na tua vida. Certa vez, tinha um homem que chegou à sua idade e ele era um mestre de obra. E a história diz que ele chegou para a empresa e diz assim: meu patrão, eu já estou cansado, me aposentei e eu não quero mais trabalhar. Eu não quero mais fazer obra nenhuma, para mim já deu. Aí o patrão dele disse assim: só faz mais uma. Relutou com ele até ele dizer sim. Está vendo que esperar é ruim? Ele não queria esperar isso aí. Aí disse que ele fez tudo de forma errada, porque a vontade dele não estava mais querendo ficar ali. A vontade dele queria só estar em sua casa, assistindo televisão, passeando. E fez tudo errado. O material que era para botar de primeira, ele botou de péssima qualidade. E no final, quando ficou tudo pronto, o patrão dele foi lá para ver e olhou. Aparentemente estava tudo bonita. Não é assim? Quantas pessoas sorriem, quantas pessoas dizem que está uma bênção a sua vida, mas está tudo errado, porque não quer dizer que desobedeceu a Deus, não quer dizer que errou o caminho. Então prefere dizer: está tudo bem, tem as lutas, né? Mas estamos na fé. Aí chamou o patrão. Aí o patrão viu a fachada bonita. Nossa, ficou lindo, glória a Deus. É isso aí, então esse foi o último trabalho que você fez para nós, e a gente está encerrando hoje. Vamos dar baixa sua carteira, pagar tudo o seu que é de direito, mas essa casa que você construiu, ela é sua. A gente queria te agradar. Toma a chave. Imagine o filme que passou na cabeça dele. Muitas vezes Deus está te testando, e toda vez você tira zero, porque você não obedece a Deus. Aí quando você vê, cadê? Não aconteceu. Claro. Onde é que estava o seu coração? Onde é que estava a sua vontade? Estava na espera em Deus? Ou você estava querendo adiantar os seus passos naquilo que você queria fazer da forma até de você mesmo? Está vendo qual é a diferença, querida? Vamos lá para a palavra? Você está aí comigo? Então 50 dias esses homens esperaram a descida do poder do Espírito Santo. Ele esperou a autoridade ser descida do céu, para que eles fossem capacitados para toda a obra de Deus. E a Bíblia diz que naquela região ali tinha muitas pessoas. O texto vai deixar bem claro: tinha muitas pessoas que falavam em outras línguas. E aí, quando eles começaram a ouvir aqueles homens falando em outras línguas, como língua também repartida de fogo, eles começaram a dizer alguns: esses homens estão doidos, parece que estão loucos. Outros diziam: estão cheios de monstro, eles estão bêbados. Que vergonha, esses homens tudo aí. Imagine, irmão, 120 homens. Aqui eu vou falar algo que eu não fui em Jerusalém, eu não fui em Israel, mas eu vou falar algo que o apóstolo Marconi, quando foi lá, ele falou para nós, quando ele estava dando teologia para a gente. Ele diz que tinha uma senhora, a história diz lá, tinha uma senhora velha já, bem velha, bem velhinha. E diz que quando essa descida do Espírito Santo chegou àquele lugar, essa mulher estava lá em outros lugares lá fora, diz que ela recebeu e saiu glorificando a Deus, falando o nome de Deus em outras línguas. Para ela receber, irmão, eu acredito que ela esperava em Deus alguma promessa de Deus. Quem for em Jerusalém vai buscar esse conhecimento e vai ver que está lá e é verídico. Alguns rabinos vão te ensinar também lá, amém? Então vamos lá. Então a língua que desceram ali foi a língua do céu. A língua do céu, ela te dá a direção. A língua do céu, ela te dá capacitação. A língua do céu, ela traz revelação do oculto de pessoas que muitas vezes ela não quer falar. Porque essa língua não vem do homem. Esse espírito que desceu veio de Deus. E o que acontece, pastor? Acontece que há uma capacitação
que tira e anula todo o ser do homem para ser entregue para o ser celestial de Deus. É quando alguém diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O que mais você vai falar quando você está vivendo nesse lugar? Você não fala de luta, você não fala muito das coisas da terra, você fala mais das coisas do céu. Você sempre quer honrar o nome do Senhor. Sempre você quer colocar em alguma conversa o nome do Senhor envolvido nessas conversas. E a Bíblia diz que Pedro sai para fora e Pedro começa a dizer: esses homens não estão de mortos, nós não estamos bêbados. Nós fomos tomados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Alguém que encontrou a Deus é cheio da presença de Deus. Alguém que encontrou a Deus, ele gosta de falar na língua de Deus do que na língua dos homens. Mas a Bíblia diz: contudo, com entendimento e equilíbrio. Vamos lá? Me perdoa alguns irmãos muito pentecostal, se tiver algum aqui. Amém, irmão? Quando houve a descida do Espírito Santo, a Bíblia diz que esses homens começaram a falar em outras línguas. Língua de outros países e língua também repartida como de fogo. Mas quando Pedro foi pegar a palavra, Pedro falou na sua própria língua. Por quê, pastor? Porque as pessoas deveriam ter entendimento. As pessoas não podem ser conduzidas a qualquer vento. Porque a palavra é suficiente. Que adianta ter o fogo se não sabe o caminho onde vai dar o fogo? Que adianta fazer pisoteiro, rodapiar e tá com a vida toda, me perdoe, irmão, hoje eu estou cheio da glória, eu falando assim, tá? Me perdoe, com a vida toda desgraçada. Eu não queria falar uma palavra bonita, por isso que eu fiz a feia. Para não dizer, perdoe, irmão, para você andar de forma incoerente. Não, vida toda desgraçada. Deus está te vendo. Provérbios 15:5. Os olhos do Senhor estão sobre a terra. Vendo quem? Os bons e os desgraçados. Pessoas ruins é o quê? Só ler no dicionário. Como é que você vai estar falando de bênção e ao mesmo tempo falando de maldição? Tiago vai lá falar no capítulo 3. Que água você jorra mesmo? A água que sai da sua boca é água de água viva ou água de esgoto? Porque na igreja tu dá glória, mas lá fora tu fala de A, B, C e mete o pau. Ainda diz que até o pastor é errado. O pastor não me entende. Claro, o diabo também te entende. Se o pastor, Deus colocou aqui, tem temor de estar conduzindo você para o caminho da verdade e da vida, que muitas vezes também tem que se atentar para ele não ficar de fora, está arriscado perder também o lugar do céu. Aí você prefere ouvir o diabo, porque ouvir Deus não é fácil. Olha bem para cá, irmão, para o texto. Davi um dia saiu para lutar. Quando Davi voltou, a sua família foi toda sequestrada. A família dos soldados de Davi foi toda sequestrada. Sabe o que o texto diz? Que todo aquele povo do exército de Davi queria matar Davi. Mas Davi não saiu por causa do que Deus mandou? E por que quiseram matar Davi e não quiseram matar Deus? Porque Davi era o líder. Então é mais fácil jogar a culpa em quem? É o pastor Davi. Porque quando eles vieram de lá, vieram com a bênção. Mas quando chegou a má notícia, estava lá. Então teve de jogar a culpa em quem? É sempre assim, irmão. Ei, Jesus está dizendo para esses homens: vai para Jerusalém. Jesus deveria dizer para ele: ó, vai para a Judeia. Lá ninguém vai te perseguir. Aí Jesus manda ele para onde? É por isso que eu ensino. Todas as suas lutas que você tiver, nunca recue. Vai de frente a ela, porque no final Jesus vai te dar a vitória. Quem recua é fracasso. Quem recua são pessoas que não sabem onde está em Deus.
A história diz que Davi disse: Senhor, o que é que o Senhor me diz? Vou buscar minha família ou não? Davi poderia dizer assim: eles querem me matar, estão machucados, tem que fazer as coisas como a igreja quer, como o povo quer, como as pessoas querem. Vamos logo buscar minha família. A história diz que Davi disse: primeiro é Deus, porque eu sei de onde Ele me tirou, eu sei quem tem ouvido, eu sei que tem julgado a minha causa, e eu sei também quem foi que me levantou. Você tem que saber quem foi que te levantou. Você tem que saber quem foi que tirou você das malhadas. Você tem que ter a certeza do seu chamado. Você tem que ter a certeza se você é um filho de Deus. Porque se você é um filho de Deus, nunca Jesus e nem Deus vai te dar conforto naquilo que Ele quer te abençoar. Primeiramente, Ele quer te provar. Oi, você está aí? Tem chave da vitória, vai pegando não? Chave da vitória aí, fresquinha. Era para estar, eita glória! Ninguém pega, essa igreja aqui é difícil de entender. Deus está dizendo: toda vez que eu quero te abençoar, eu quero te provar, e muitas vezes vou dizer para você fazer algo que você não quer, irmão. Então quem submete, quem já encontrou Deus, vai dizer: eu vou mergulhar, eu vou estar lá, eu vou correr para esse lugar. Oi, você está aí? Contou com a tua visão, você está entendendo? Fala assim não entender, aprenda a esperar, até se for 50 dias necessário. Agora diz assim, com amor, com carinho. Agora 50 dias contado lá, é pelo que a gente entende. Fala assim, pode ter sido mais, porque naquela época os cálculos eram diferentes. Então pode ter alguma incerteza nesses dias. Então o povo estava lá ouvindo as pessoas em sua própria língua. E Pedro sai, e o povo parece que já está dando atenção a Pedro. Não está. O povo vai dar atenção a Pedro um pouquinho lá para frente, amém? Vamos aí? Se você estiver comigo. E diz assim o 16: mas isto é que foi dito pelo profeta. Pronto, o povo agora começou a dar atenção a Pedro, porque Pedro aponta para um profeta antes de Jesus Cristo. Pedro está dizendo: lembra que o profeta Joel falou a respeito da descida do Espírito Santo. O Messias nos falou para a gente estar nesse lugar, e ele é da descendência de Davi. Então vamos lá. E o 17 vai dizer: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos o quê? E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e sobre as minhas servas aqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígio em cima no céu, sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia de quem? E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será o quê? Homens israelitas. Pedro dizendo agora: escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus. Viu que você tem que ser aprovado? Homem aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígio e sinais que Deus por eles fez no meio de vós, como vós mesmo bem sabeis. Pedro está dizendo assim, é uma afirmação do que nós estamos vivendo, porque vocês reconhecem Jesus como profeta, e as maravilhas e os prodígios que ele fez no meio de nós. Vamos lá. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho
e presciência de Deus, prendeste, crucificaste, mataste pelas mãos dos injustos, ao qual Deus ressuscitou, desfazendo as dores da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Porque dele disse quem? Porque dele disse quem? Davi estava antes ou depois de Jesus? Davi estava antes. Davi está falando a respeito do Messias. Davi está profetizando sobre respeito do Messias. Lembra que o texto está dizendo o tempo todo: os velhos sonharão seus sonhos, e os jovens terão visões, as mulheres e os homens profetizarão. Davi profetizou a respeito de Jesus Cristo. Aqui agora, quando eles ouviram a palavra que o profeta Joel falou, e quando Jesus agora começa a reafirmar através da boca de Pedro, que Davi já tinha falado a respeito de Jesus. Porque dele disse Davi: sempre vinha diante de mim o Senhor, porque está à minha direita. Quem está sentado à direita? Para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança. Você está aí? Alguém que está firmado em Deus, alguém que está aliançado em Deus, a vida dele é profetizar aquilo que ele já recebeu de Deus, para que conclua na sua geração ou em outra geração. Mas quando você não aprende a esperar, você nunca vai funcionar em Deus. Porque para funcionar em Deus, tem que ter obediência. Um dia Josué ia atravessar o mar, e Deus disse: diz para o povo se santificar 3 dias, e quando a arca na frente estiver, tantos metros esteja todos da arca. O povo obedeceu? Obedeceu. Porque sabia quem estava falando através daquele profeta. Então Josué não era mais um irmão da igreja. Josué era alguém que Deus via ele com relacionamento. Agora, Josué esperou seu tempo? Josué obedeceu a Moisés. Ele estava debaixo de uma unção que ia ser transferível. A Bíblia diz: quando Deus chamava Moisés, ele ficava no pé do monte. Agora, por que Arão não estava lá? Já que era irmão de Moisés. Sabe por quê? Aprenda uma coisa: que já encontrou Deus, vai pegar a senha de Deus. Deus não vai dar ninguém que não se prontifica, está cuidando e está com zelo naquilo que ele é. Quem deveria ir lá era Arão, era o irmão. Deus falava com Moisés, Moisés falava para Arão, e Arão falava para o povo. Quem deveria receber a unção? Josué ou Arão? Mas quem esperava? Josué. No dia que Moisés diz: olha, Arão, você fez uma burrada. Por que você fez outro Deus para esse povo que a gente só tem um Deus? Por que você colocou um Deus grande em um formato pequeno? Não sabe esperar. Quem não sabe esperar, fala assim: dá problema. E muito. Fala assim: quem não sabe esperar, causa até morte. Vamos lá? O texto diz que Moisés se chateou, se irou, e Moisés diz: quem é dos meus, passa para o lado de cá, e quem não é dos meus, fica para o lado de lá. Quando se dividiu,
Moisés, disse: pega todas as espadas e passa neles. Aí mais uma vez eu vou te provar. Por que Arão não ficou no meio do povo que ele fez o bezerro? Quando Moisés disse: passa, quem é dos meus, passa para cá, ele passou. Porque Deus dá livre-arbítrio constantemente para você decidir. Deus não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus poderia dizer a Moisés: Moisés, o causador da situação foi ele, mata ele. Mas Deus deu poder da escolha. Quando Moisés disse, ele fez o quê? Estou com você, meu irmão. Segunda coisa, por que ele estaria com Moisés? Porque ele sabia que Deus dava pão e água, dava carne para o povo. Então Deus não falava com a multidão, Deus não falava com a vida de Coré, com aqueles pessoal, Deus falava, era com Moisés. Então Josué e Arão sabiam de que lado ele estaria naqueles dias. Quem vai ser levado por vento vai morrer. Deus não mandou matar, mas a causa que Arão causou, Moisés se irou e matou o povo. Por isso que o esperar, irmão, a Bíblia deixa bem claro. Cuidado para não dar uma palavra antes de pensar. Cuidado para não dar uma palavra no momento da raiva e da ira. Cuidado, pense. Cuidado para não tomar decisões colocando o pé para fora antes de você pensar e repensar do que vai fazer. É por isso que eu acho lindo. Pedro errou o tempo todo com Jesus, mas era um erro bom, que Jesus gostava. Seu mestre paga? Paga. Paga não, Pedro. Sou da filha, da descendência de Davi. Eu não preciso pagar imposto. Mas por causa disso, tu vai pegar uma dracma. Pedro está aprendendo. Jesus está ensinando como a igreja tem que viver. Quem é a igreja? É nós. Jesus está ensinando. Quando Pedro amadurece, a Bíblia diz que Pedro não causa mais erro. Porque Jesus liberou uma palavra sobre ele: a porta do inferno não prevalecerá contra a minha igreja. Pedro, você errou, você fez tudo lá, mas a graça permaneceu em você. Mas agora o poder e a autoridade está sobre a tua vida, porque homem valoroso você é, de confiança. Você está aí, homem? Por isso que o poder do esperar é o poder que vai te trazer alegria, é o poder que vai te trazer paz, é o poder que vai te realizar, é o poder que você vai dizer: para mim agora não falta nada, porque eu conquistei tudo. E tudo que eu estou dizendo conquistar não tem a ver com dinheiro. É você olhar para o seu filho, está bem resolvido. É você olhar para sua filha, está bem resolvida. É você olhar para o seu marido, está bem resolvido. É você olhar para você, está bem resolvida. E viver uma família debaixo de uma aliança em Deus. E que não aprende a esperar, pastor? Que não aprende a esperar, nunca vai viver o melhor de Deus. Vai ser escravo constantemente. Jesus um dia diz: ainda que tenha treva no mundo, e se eu estiver no mundo, eu sou a luz do mundo. Então quem olhar para mim não terá mais treva, mas terá a luz. Aquele que está perdido e olhar para mim, ele não ficará mais perdido, porque ele encontrará o caminho. Aquele que precisar da cura e olhar para mim, eu serei o bom médico, como o Dr. Lucas escreveu. Quando aquele que estava se achando como uma ovelha perdida do pasto, um dia olhar para mim, ele vai encontrar o bom pastor. Porque isso depende, seu Ney, de quem espera. Jesus não está querendo ver alguém revolucionar o mundo. Jesus está querendo ver aquele homem e aquela mulher que está disponível a ouvi-lo
e obedecê-lo. Tem coisas que muitas vezes a gente pode querer se movimentar, querer fazer, querer se realizar, mas muitas vezes não é a vontade de Deus. E muitas vezes a gente está dizendo, espera 50 dias. Tá pouco? Olha como esperar é difícil. Jesus morre e Jesus disse para os seus discípulos, ao terceiro dia ressuscitarei. A Bíblia diz que todas aquelas pessoas que foram contra Jesus, Anás, Caifás, lembraram da palavra de Jesus, mas seus discípulos ficaram dispersos. Os Anás, Caifás foi até Pilatos e disse, ele disse que ia ressuscitar o terceiro dia, então coloca soldado lá, marca a pedra com selo, com corda, para que ninguém possa remover. Seria impossível dos discípulos ir lá remover. Primeiro, soldado. Segundo, selado as pedras e com corda. Mas Eduardo, aprenda uma coisa. Quem espera, Eduardo, ainda que esteja morto, vai ressuscitar, vai viver. Quem poderia tirar Jesus daquele lugar? O Pai. Continua até hoje. A Bíblia diz que o Pai envia um anjo, e o anjo senta em cima de onde estava a pedra, e o texto diz que ele não empurra. O texto bíblico vai dizer, e ele tocou com o seu dedo, e a pedra foi rolando. Sabe por quê, Saneia? Eu creio que Jesus estava lá, ó, hoje é o terceiro dia, estou esperando essa porta rolar. Os discípulos estão lá pensando, como vai ser que ele vai viver? Será que ele vai viver? Você está aí, irmão? E os soldados se assombraram do que viram. Diz que foi uma luz poderosa crescendo em cima deles. Quem espera, alcança. Não tem um ditado? Mas quem espera em Jesus regozijará como uma corça que anseia pelas águas e sai saltitando, dizendo, grande é o Senhor, ei, grande é o Senhor. Aprenda a esperar, ainda que a cura não chegou, ainda que não aconteceu um milagre, ei, espera que vai acontecer. Sacrifício não precisa. Jesus disse, eu quero é misericórdia. Misericórdia é graça, é eu obedecê-lo. Jesus, eu não estou conseguindo, Jesus está me sufocando, é eu esperar. Os discípulos de Jesus esqueceram. A Bíblia diz que Pedro e os seus discípulos já estavam pescando, porque esqueceram que Jesus ia ressuscitar. Porque não tem nada ruim de um dia após o outro quando a gente não vê saída. Mas esquecer, irmão, daquilo que foi falado por Ele, por o autor e consumador, por aquele que promete e cumpre. Muitas vezes nós podemos dizer algo para alguém e não conseguimos cumprir, e nós se frustramos. Como o dia o apóstolo Marconi falou que uma mulher estava desesperada com a sua filha, já decretada pelos médicos, não tem mais solução. E ele era um homem de busca mesmo, estava ali buscando a face do Senhor, mas ele, com toda a fé dele, igreja, com toda a confiança que ele tinha em Jesus, ele disse, traz que eu vou orar e ela vai ressuscitar. E levaram a criança. Mas a Bíblia diz que a criança não foi aquela que Jesus curou. Que Jesus entrou na casa de Jairo e disse, Talita, come. Levanta, menina. E o apóstolo dá essa aula na teologia. Ele diz que naquele dia ele se frustrou pro resto da vida dele, porque ele orou muito, e a criança não ressuscitou. E ele se frustrou ao ponto de ele querer largar o chamado dele de pastor. Porque como é que nós pregamos fé, como nós pregamos a palavra de Deus, confiamos em Jesus, e na hora que está ali uma pessoa necessitada, a gente vai orar com toda a nossa confiança, dizendo, não vai acontecer.
e não acontece? É porque muitas vezes a gente se acha tanto, muitas vezes também, que Deus está dizendo, eu não quero fazer, a gente quer fazer por Deus. Ele levou um tempo sem querer pregar, e um dia ele estava no quarto dele, e ele orando a Deus, querendo saber porque Deus não fez aquilo. E Deus disse para ele, o que está no seu controle, está no seu controle. Mas o que está no meu controle é eu que decido se eu ressuscito ou não. Então naquele dia ele entendeu, seu Ney, que o papel dele é ensinar, conduzir o povo, é ter fé. Mas a vontade de quem vai fazer não é o profeta, como muitos ficam atrás da mão do profeta. Eu vou naquele profeta que adivinha a senha da identidade. Eu vou naquele profeta que adivinha a placa do carro. Eu vou naquele profeta agora. Cadê que o profeta te dá dinheiro? Cadê que o profeta diz, toma aqui, receba? Não dá, irmão, para disso. Para de procurar coisas que não funcionam. As pessoas que entram para esse lugar procurando esse tipo de pessoa são pessoas fracas na mente. São pessoas que não levam nada de Deus nas suas vidas. Se isso fosse suficiente, Jesus não toda hora não ia dizer o nome de várias pessoas na Bíblia. Oh, desce você, fulano, desce você. Zaqueu, desce depressa. Ei, Maria, ei, fulano. Não ia chamar todo nome pelo nome, para impressionar as pessoas. Mas olha o que Jesus dá. Jesus entra na casa das pessoas e diz, a partir de hoje, há salvação nessa casa. Jesus se bate com a mulher de Naim, a viúva que está carregando o seu filho para ser enterrado, e Jesus coloca a mão no ombro dela, abraça ela e diz, mulher, não chores. É isso que é o poder de Deus. Aí está todo mundo desesperado, a mulher, ele diz, não chores. Cadê o menino? Jesus vai lá na maca, e Jesus diz, toca no menino, ressuscita. O que é melhor? Ver nome de identidade, ver o profeta adivinhar a placa do meu carro, ou ver alguém dizendo, ressuscita e anda? O que é melhor? E as pessoas são empolgadas, você viu, adivinhou o meu nome. Vai lá olhar no seu Facebook, se ele não foi lá buscar alguma coisa seu. Quando ele vai na igreja, ele vai lá no Facebook, Instagram, deixa eu olhar se você é daquela igreja. Se aparecer naquele dia, essa vai receber, esse vai receber. É tão simples. Quer mágica? Olha que Paulo fez lá com aquele homem lá, e Pedro fez. Estava fazendo mágica. Quanto é esse negócio? Longe de mim esse mal de você. Porque isso não é mágica, isso é poder de Deus. Lembra, irmão, e espera e persevera. A Bíblia o tempo todo vai olhar de Gênesis e Apocalipse. Persevera, anda, espera, persevera, anda, espera. No final, receba. Mas quando você vai receber, você vai ver o ciclo que você passou. Quando você agora já estava desacreditando do sonho que você sonhou lá quando jovem, Deus disse, olha aí agora, porque você recebeu no momento que você agora está pronta para receber. Tem coisa que eu quero, irmão. E por que eu não recebi? Porque eu não estou pronto? Vou receber no tempo certo. Porque eu vou saber administrar, vou saber cuidar. Agora aprenda uma coisa, se você não cuida das coisas de Deus, você acha que Deus vai te dar alguma coisa para você não cuidar? Muitas vezes se eu querer tanto, mas Deus está vendo que você não vai cuidar. Porque não tem espera. E o que Deus quer que você profetize nessa noite, é aqui que eu quero parar. Quando você aprende a esperar, você aprende a ter revelação de Deus, você aprende a ter relacionamento de Deus, e você aprende primeiro a profetizar. O texto está dizendo, profetiza. Joel profetizou. Davi profetizou a respeito de Jesus e ainda disse, ele estava do lado direito. Por isso que eu sempre era vencedor. Aí o texto vai dizer, homens e mulheres vão profetizar. Primeiro profetizar é, eu vou profetizar contra mim. Senhor, tira o mal que eu tenho, que eu não tenho zelado, Senhor. Tira o mal que eu não tenho perseverado naquilo do Senhor. Profetiza sobre você. Depois você profetiza, eu vou viver o melhor de Deus. Eu vou fazer para Deus. Porque só assim você vai aprender os segredos de Deus. Quando você está querendo ir para lá, Jesus está dizendo, vai para trás. Quando você quer aparecer, Jesus está dizendo, se esconda em mim. Quando você pensa que está na hora de aparecer, Jesus diz, calma,
Espera mais. Porque o esperar dá agonia, sim ou não, irmão? Você já foi na boca do caixa quando diz, hoje tem dinheiro lá, e você está lá, aí você passa o cartão e o dinheiro não está, o que é que você... Meu Deus, como eu vou pagar aquela conta? Há uma frustração. E se a fila foi pequena, aí que é uma benção, tomou o sol todo. Chegou lá, não tinha nada. Tudo é ensinamento. Sabe o que Deus faz? Como eu fazia. A empresa dizia que pagava hoje. Quem lá vai hoje? É com ele. Vai estar todo mundo no funcionário lá. Pode dar um problema na máquina. Eu vou amanhã ou depois. Não pego o sol e chegou lá e resolvo. É tão simples. Sim ou não? Quantas vezes Deus está dizendo, espera, filha. Espera, filho. Por que está se agoniando? Já está até ansioso. Esses dias eu fiquei ansioso, irmão. Porque o Pedro disse, eu vou chegar às 7 horas. Porque ele chegou no outro dia, eu acordei 8. Aí pronto, minha cabeça agora ficou doida. Então amanhã esse cara vai chegar às 7 horas. Comecei a acordar às 6 horas. Fiquei ansioso. E quem estava agora chegando 8 horas? E quem perdeu o sono? Eu me preocupei com ele. Ele agora foi no horário que ele está acordando. E aí? Tá vendo como é as coisas? Eu poderia chegar para ele e dizer, você me disse que ia chegar às 7 horas. Aí ele ia dizer, rapaz, eu vi no primeiro dia que você chegou 8, mesmo que eu te falei, vai que ele acorde às 8 horas de novo. Em que perdeu o sono? Eu, irmão. Então glorifico a Deus. Tem gente que quer dizer assim, perdi meu dia. Era para acordar outro horário e não veio. E murmurar. Eu dei risada comigo mesmo, viu, bobo? Acordou cedo porque quis. Preocupar toda hora, olhar o relógio, toda hora olhar. Descansar em Deus é esperar com uma alta suficiência. Eu nunca vi Deus esquecer de ninguém, irmão. Eu nunca vi. Parece que muitas vezes alguém morre e a gente diz assim, Deus se esqueceu daquela pessoa. A Bíblia vai dizer que Deus, Ele sabe de tudo e de todas as coisas. Você está aí? Cutuca teu irmão. Diz assim, 50 dias. É quase um mês. Agora fala assim, quando não espera 50 dias, fica rodando o ciclo. E passa agora a esperar 40 anos. 40 anos é pior que 50 dias. Se ela sorriu e diz, viu? Continua nesse lugar. O povo murmurou. Aí Deus muda o ciclo para eles entrar na terra prometida. Porque murmurou. E Deus já tinha estratégia. Deus não ia levar ele para lá porque ele não tinha como lutar contra os filisteus. Aí Deus mudou a rota. E mesmo assim eles o quê? Murmuraram. Aí Deus disse, volta tudo. Então rodou 40 anos. Lá foi para receber a terra. E aqui foi para receber uma parte de Deus. 50 dias para receber uma parte de Deus. 40 anos para receber a terra. Então, irmão, sempre esperar vai ser o melhor da sua vida. Está com dúvida de decidir? Espera mais. Se alguém chegar lá e dizer assim, tem esse carro para vender aqui, é 5 mil reais, mas o carro vale 20. Não compre. Muitas vezes Deus está ali testando. Porque muitas vezes aquela pessoa está vendendo por necessidade. Deus vai dizer, você vai comprar por causa da necessidade do irmão. Por que você não dá os 5 para o irmão e pede para o irmão lhe pagar depois? Muitas vezes Deus está querendo colocar a gente em situação para a gente entender, irmão. Mas a gente olha o que? Oportunidade. E Deus está dizendo, espera. Quantas pessoas não foram levadas pelo vento? Minha filha, lá na igreja, lá agora, um homem fala, adivinha carteira, tudo. Antes o pastor só fica pregando palavra, tudo dele é palavra. Palavra. Tem que ir pro fogo. Ei, fogo queima. Nabucodonosor, aumenta 40, 7 vezes mais. Vai, aumenta mais. Aumentou.
Diz que aquele homem, quando foi jogar os homens de Deus, quem foi queimado? Oi, quem foi queimado? Tá vendo que fogo queima? Fogo estranho. Fogo estranho também mata o povo de Deus. Um dia Abiú e Nadab, o fogo tinha de vir do céu, meu irmão. Ou o sacerdote ir lá conferir. Eles acharam de riscar o fósforo. Vou riscar aqui que Deus também aceita ajuda. Deus matou. Fogo. Que Deus maravilhoso, não? A gente olha assim, que Deus miserável. Servia a Ele? Servia não, irmão. Quem serve a Ele, escute o que eu estou pregando. Obedece. Permanece nele. Espera nele. Porque Saul perdeu o cargo. Porque Saul não esperava Samuel. Porque ele ultrapassava. Ele queria fazer as coisas do jeito dele. Então ele ficou no processo. Então todo desobediente se mata pela sua própria espada. Fica aí. O pastor não me entende, é só palavra. Para mim é só palavra. Eu gosto do fogo, gosto do mover, mas eu prefiro a palavra, irmão. Porque a minha Bíblia, ela diz que ela dá saúde e vida. Eu posso sentir o fogo aqui, gostar aquele momento, mas depois vai acabar. Que foi um momento da presença. Agora imagine você com a palavra no coração. Por que o salmista Davi pegou a ceia quando ele pecou? Está lá, aprenda, irmão. Quando Davi peca, que descortina ele diz: guardei a sua palavra no meu. Ele não deveria dizer: guardei o fogo, guardei a presença. Ele guardou o quê? Porque a palavra, toda vez que você vai fazer alguma coisa, você vai lembrar a palavra. O que é que a palavra diz? Davi foi carregar a arca para trazer para Israel, para trazer para a cidade de Davi. Ei, a arca tombou. Uzá foi tentar segurar, Deus matou ele. Então Davi teve de olhar o que? O manual. Como era que os antigos levavam a arca. A arca tem que ser levada nos ombros. Tem que sentir o peso nos ombros. Quer andar em Deus? Tem que sentir o peso de Deus. Porque quem sente o peso de Deus tem temor de Deus. Pastor, eu sou cristão, sou batizado. Você pode ser. Você pode ser, irmão. Mas muitas vezes não vai entrar no céu. Eu não posso fazer nada se sua vida estiver errada. Muitas vezes para a igreja está pronta, está bem. Mas para o céu está desorganizado. Que adiantou um homem ganhar tudo e perder a sua própria vida? Sabe quando o homem perde a sua própria vida? Quando ele não aprende a esperar em Deus. Para encontrar Deus, é uma parte. Para encontrar Deus, eu preciso esperar as coisas de Deus. Nem todo mundo, bobo, que te dá muitas vezes alguma coisa, está te dando para te abençoar, está te dando para te amaldiçoar. E se você não entender, entrei na área de libertação, não sei porquê. Ô Jesus, me tira desse lugar, não sei porque Deus está mandando falar isso aqui. Muitas vezes você recebe pensando que é uma bênção, e na mente da pessoa está: tomara que dê tudo para trás, dê tudo errado, que a casa caia, que todo mundo se desmorone, que a doença e a enfermidade entre e vasculhe todo mundo. Mas por que recebeu? Porque não soube. Amém, minha irmã? Bota aqui. Deus, é para eu ficar com isso? Não é não, filho. Descarta. Mas quando não aprende a esperar, faz tudo errado. Olha bem para cá. E aqui eu quero encerrar, meu irmão. Um dia o povo de Israel ia invadir quem? Jericó. Raabe deu guarita. E quem ficou esperando a resposta de que queria ser salvo, ela e sua casa? A Bíblia vai dizer assim: e Raabe pediu que toda a sua casa, seus pais, fosse salvo. E os profetas de Josué falou a ela: que todos estejam na tua casa naquele dia. Ei, ele disse o dia que ia invadir, mas ficaram lá, ficaram? Não sei se foi 50 dias. Não sei. Não sei se foi 10 dias. Mas o texto diz que todos os dias agora a família deixaram de estar morando em outro lugar e estavam morando aonde?
Agora você já imaginou quando a família tem um padrão e chega mais gente, desconfigura tudo aquilo que já tinha de convivência, sim ou não? Se era um creme dental, agora passa a comprar 2. Se dormia bem, agora vai dormir 2 ou 3 no mesmo quarto. Mas o importante, é bom todo mundo estar junto. Porque esse mesmo espírito que desceu, é o mesmo também que afasta o mal e ao mesmo tempo nos dá a vitória e a bênção do Senhor. Então saber esperar, irmão, é saber olhar para esses homens, esses 11 homens de Deus que esperaram 50 dias, esperando um favor de Jesus. Um dia Maria foi para tocar em Jesus, ressuscitado, Jesus disse: não toque em mim ainda, eu tenho que ascender ao meu Pai. Não toque em mim ainda. Eu tenho que ir primeiro ao meu Pai. Mas depois ele andou sobre essa terra 40 dias. E o texto vai dizer: ensinando e encorajando os discípulos para viver uma vida plena na presença do Pai. Fica de pé, irmão. O que te confunde, né? Não é só o diabo, é você mesmo. O que te tira de você experimentar as coisas de Deus, muitas vezes não é só o diabo. O diabo, ele aproveita da situação do que você está querendo viver e está fora de Deus, ele entra para acabar, irmão. Então encontrar Deus é alguém que está disposto a viver Deus, independente do que vão falar. Vai morar na igreja, vai fazer isso, independente, querido. Independente. Porque essas mesmas pessoas, um dia que estiver doente, um dia que estiver passando mal, vai correr para quem? Para Deus. Muitas vezes tem fé, mas não tem disponibilidade de viver o melhor de Deus. Vive como escravo. Eu vejo pessoas católicas, eu vejo pessoas que não creem na questão de evangelho, mas tem uma fé sobrenatural. E Deus move. Só não vai morar na eternidade, porque ainda é um perdido. Tem um filme, País das Maravilhas, quando aparece lá o gato e a mulher está perdida, ela fala: onde vai dar esses caminhos? Aí o gato diz, que é simbolizando Satanás ali. Aí o gato diz: para quem está perdido, qualquer caminho é caminho. O que é que aquele filme traz para a nossa existência? Você já viu que na hora que todo mundo está te aconselhando, você pega aqueles conselhos e vai tomando a paz da sua vida? E você não pergunta a Deus? Como é que você anda com Deus se você não pergunta a Deus primeiro? Então o gato vai ser essas pessoas que muitas vezes estão dizendo assim: qualquer caminho segue e vai dar tudo errado. Aprenda a ouvir pessoas que dizem assim: vai dar errado se você for pela aí. Porque o grande problema do nosso coração, o ser humano, é que a gente não quer ouvir de pessoas que falem isso. A gente quer que pessoas aplaudam que nós queremos tomar decisões erradas. Porque quer aliado também. Porque quando errar vai dizer: você também disse que era por ir. É por isso que eu prefiro ser eu. Prefiro dizer logo: vai dar errado. Mas se quiser fazer, quem sou eu? Você não é forçado a nada para fazer nem o que é certo e nem o que é errado. Mas o meu conselho eu vou dar bíblico. A Bíblia diz isso. Se eu fosse você, seguiria o que a Bíblia diz. É melhor, porque a Bíblia dizendo não tem a ver com o pastor, tem a ver com quem? Com Deus. Então Deus não vai querer o melhor, ou Deus não vai querer o pior, Deus vai querer o melhor para os seus filhos. Coloca a mão no seu coração, querido. Deus está dizendo assim para mim: tem pessoas que vai sonhar, mas esse sonho não é um sonho, são visão. Agora Deus está dizendo assim, não é questão da visão. Deus está dizendo assim, eu vou estar te dando discernimento para daqui para frente você ser conduzido nesses sonhos que serão visão, para você aprender a administrar. Não é um sonho.
Porque Deus tem interesse que pessoas nesses dias se levantem para fazer o ID do Senhor, alimentar povo, nações. Nós estamos aqui, mas daqui a pouco a gente pode ir para as nações. Deus tem interesse. Deus está procurando alguém que está queimando de amor por Ele, para fazer a vontade dEle. E o mundo está com fome. Quando eu digo o mundo está com fome, não é de comida. As pessoas estão com enfermidade almática, enfermidade nas suas almas, precisando de alguém que conduza para o caminho da verdade. Mas Deus está dizendo assim, ó, mas muitas vezes não tem pessoas capacitadas para dar a direção e a visão que a pessoa precisa. Fala de Jesus, mas Jesus não alimenta 100% do que elas querem ouvir. O que elas querem ouvir é um caminho que ela possa colocar o pé e você dizer assim, ó, Jesus agora vai contigo, vai nessa força. Porque as pessoas nesse dia estão dizendo assim, ó, Jesus te ama, Jesus vai te salvar. O povo diz que essa comida não mais alimenta ele não. O que alimenta o povo nesse dia é aonde você está andando, é aonde você está vivendo, é a visão que você está vendo. Então é essa mesma visão que você vai dizer para esse povo, vem no mesmo caminho que eu vou, que você vai encontrar ele, você vai encontrar a sua história, você vai encontrar o que você precisa. É no caminho, é na mesa que ele vai te colocar. Espírito Santo, Espírito Santo, vem sobre esse lugar, vem sobre esse ambiente. Batiza-nos com mais amor. Batiza com mais amor, Senhor. Batiza com mais verdade em nossas vidas. Traz aquilo que o Senhor quer em nossas vidas. Olha para o nosso coração. Se tem um coração disponível para ensinar e fazer algo para o Senhor, nessa noite encontra um lugar e coloca fé, coloca resistência, coloca postura, coloca, Senhor, ponderamento do Senhor e coloca mais ainda obediência pela Tua palavra, que aquele que é conduzido pela Tua palavra, dias melhores viverão. Então, Pai, nós te damos graça nesse lugar. Então, Pai, nesse lugar nós te abençoamos o teu povo, Senhor, assim como Moisés naquele dia conduziu o povo, quase 3 milhões de vidas, mas Josué e Moisés sabia que aquilo não tinha não tinha parte com a ver com o homem, mas tinha parte celestial, que o próprio Senhor estava conduzindo Moisés e indo com aquele povo. O que o Senhor quer nesse dia é que a gente conduza o povo, mas que nós se submetemos a Ele, para que Ele venha junto conosco, conduzindo um povo para o mesmo lugar que ele está indo. Oh.